há uma questão que eu me pus, que era o Fonseca e Costa, pelo menos a ideia que eu tenho quando vejo os filmes, é que a improvisação não é uma coisa costumeira, a improvisação. Mas no Killers, pelo que eu percebi, é muito improvisado, que é um bocadinho diferente do resto dos seus filmes. Não, são todos bastante improvisados. Mesmo estes últimos? Sim, bastante improvisados. Eu tenho uma maneira de trabalhar um bocadinho sui generis e que é provavelmente muito inspirada pelo modo como se trabalhava em Itália. Eu procurava escrever minuciosamente os filmes que ia fazer, com exceção do primeiro filme, O Recado. O Recado foi um filme bastante trapalhão. Foi um filme que tinha uma história inventada por mim, mas inventada por mim a partir de factos reais que tinham a ver com o modo como tinha sido abatido, não abatido fisicamente como é no filme, abatido ao ativo, ou seja, preso pelo lapido. Um amigo meu que regressava ao país e que tinha sido denunciado por camaradas dele. Eu inventei aquela história, comecei a escrevê-la de uma maneira um bocadinho confusa, recorri à colaboração de 2 amigos meus que não me satisfez muito, e quando tive que começar a filmar, eu tinha uma série de propostas que não me permitiram sequer organizar muito bem o filme. Fiz uma coprodução com a Espanha e isso deu lugar a que o filme acabasse por custar mais dinheiro do que aquilo que devia. Eu penso que todas as fraquezas estruturais do filme decorrem do facto de eu nunca ter acertado ou afinado a escrita da maneira que devia ter afinado. Quando fiz o segundo filme, procurei trabalhar de outra maneira. Trabalhei de outra maneira, mas quando cheguei à filmagem, perdi a cabeça, perdi as estribeiras e comecei a improvisar. Improvisava principalmente recorrendo aos atores e a colaboradores meus excepcionais. Um deles eu tenho que falar nele desde já, é o Jasmine Matos, que entretanto morreu, que o primeiro filme que fez foi Os Demónios de Alcácer Quibir. Ele era de uma invenção prodigiosa. Eu tinha excelentes decoradores no filme, tinha o Fernandinho Pinto Coelho e a Madalena, que me ajudaram muito. Tinha alguns grandes atores, um deles o João Guedes. O João Guedes, por exemplo, era um ator que nunca decorava um texto. O João Guedes, mesmo no teatro, representava com o corpo a Emil Jannings, está a ver, com as costas. Ele, quando tinha que dizer frases, escondia-se. E depois alguém de fora lhe soprava o que ele tinha que dizer e ele dizia. E ele tinha uma presença física extraordinária e uma voz maravilhosa e uma dicção perfeita. Mas o João não decorava um papel. Filmámos no estúdio da Tobes e andava sempre alguém com as linhas que o João Guedes tinha que dizer num papel à frente dele para o João Guedes as poder dizer a tempo. Mas com o João Guedes a maior parte do tempo improvisámos também. Mas eu improviso era dentro das cenas ou era mesmo na estrutura do filme? Não. Improvisávamos à conversa cá fora. Sim. E depois agora tens a liberdade de fazer como quiseres. Mas estava escrito. E eu fazia. Não, estava escrito na generalidade. Okay. E agora tens a liberdade de improvisar como a tua personagem é assim. Okay. Tu estás a fazer o aristocrata, decadente, é o país que vai morrer. Pensas muito no Dom Sebastião, pensas muito que as coisas antigas eram as melhores e que desapareceram todas, e vives obcecado pela tua filha, és um canalha do pior que há, bates em toda a gente, bates nos empregados, bates nas mulheres, bates em toda a gente, vives isolado numa casa, como um fantasma quase, e depois dentro disto fazes o que quiser. O João Guedes, magnífico, absolutamente extraordinário. O filme foi todo feito assim, no fim. Depois improvisámos uma quantidade de coisas. Eu tinha ficado muito impressionado com um grande cineasta húngaro. Eu tenho o fascínio dos planos de sequência, porque me parece que o plano de sequência é aquele que permite ao ator exprimir-se da melhor maneira. E como o cinema obriga à utilização de atores, e trabalhar com atores é muito complicado,
E quanto mais tempo nós dermos aos atores para eles poderem desenvolver aquilo que têm que fazer, melhor será o trabalho deles. Portanto, organizar planos de sequência é a melhor maneira de defender os atores, achava eu. Eu comecei a filmar muito, aliás o Antonioni filmava muito em planos de sequência, e eu tinha ido à Hungria ver filmar um homem que fez filmes notáveis, chamado Miklos Jancsó, que era, na altura, o grande autor dos planos de sequência. Há uma semana. Eu vim da Hungria, fui à Hungria em 74, assisti à filmagem de um filme dele, e quando cheguei, pouco tempo depois comecei com Os Demónios de Alcácer Quibir, eu tinha escrito Os Demónios de Alcácer Quibir com uma colaboração mitigada ainda do Sérgio Godinho, quem tinha pedido para fazer a música. E depois comecei a pensar em organizar o filme de uma maneira diferente daquela que tinha levado à organização do recado, uma maneira mais concertada, por forma a poder improvisar melhor. Eu iria improvisar muito a partir daquilo que o Sérgio Godinho me iria fazer, a partir de uma estrutura que eu tinha inventado para o filme, que dependia muito da colaboração dos trabalhadores alentejanos que, entretanto, se tinham posto, como se sabe, em revolta contra a maneira como eram explorados pelos seus patrões no Alentejo, e o filme foi improvisado dentro de barreiras que estavam pré-estabelecidas do ponto de vista da estrutura, da organização, do modo de filmar. Mas o Sem Sombra de Pecado e o Balada da Praia dos Cães são mais, também têm essa componente de improviso, é que parecem mais escritos, vá? Ou não? Ou então o método era o mesmo? O método era praticamente o mesmo. Não se esqueça que, a partir do momento em que eu trabalhei com o Mário Viegas, eu passei a juntar ao grupo de pessoas que trabalhava comigo mais um louco. Mais um louco. Um louco que não parava de pensar e que não parava de me dar ideias. E então, o Sem Sombra de Pecado, que era um filme muito escrito, foi escrito só por mim, aliás, a partir do conto do David Mourão Ferreira. Foi uma tarefa que me agradou muito, porque aquilo que estava no conto do Davi, que é um conto das gaivotas em terra, que se chama Aos Costumes Disso Nada, permitiu-me fazer uma espécie de transcrição dialogada daquilo que ele contava de uma maneira narrativa muito organizada, com uma facilidade que a mim próprio me espantava. Depois fui afinando aquilo com os atores com quem trabalhava. Andava aflito à procura de uma atriz para fazer o papel principal, personagem muito lisboeta, muito descrita pelo Davi com pormenores que me obrigaram de facto a procurar muito. Até ao momento em que, estando num festival de cinema, vi um filme chileno onde entrava uma atriz espanhola que me impressionou muito, chamada Vitória Abril. Eu estava em Espanha, em Valladolid, e quero conhecer esta mulher. Conhecia, tinha 22 anos e já tinha feito uma quantidade enorme de filmes em Espanha. Além disso, era a atriz mais popular de Espanha, porque lembram-se de um programa que eu vi na televisão pública, na RTP1, que era o 1, 2, 3, do Carlos Cruz. Quem fazia o 1, 2, 3 em Espanha era ela. Portanto, ela era popularíssima e já tinha feito uma data de filmes com um grande cineasta catalão, que era o Vicente Aranda, está a ver, de quem ela gostava muito. Convencemos a Vitória Abril a fazer o filme. Foi o primeiro filme que ela fez fora de Espanha e que a lançou numa carreira... Aliás, esse filme lançou na carreira internacional a Vitória Abril e o diretor de fotografia, que é o Eduardo Serra. O Eduardo era um grande amigo meu, que era assistente de imagem em França, e que eu, enfim, nas minhas idas a Paris estava sempre com o Eduardo. O Eduardo tinha organizado uma cooperativa de gente do cinema, assistentes de realização e o diabo, estavam já a procurar fazer outras coisas. Eu ia fazer o Sem Sombra de Pecado e de repente vir-me para o Eduardo e digo:
queres fazer a fotografia deste filme? E o Vasco fica-me espantado a olhar para mim, mas eu nunca fotografei, mas vais fotografar. Pronto, começámos a falar nessa altura e eu encontrei um excepcional diretor de fotografia, um excepcional colaborador, capaz de ler um screenplay até à última linha, discutindo com a pessoa que faz o filme, discutindo quando tem que discutir, quando está a trabalhar já não discute mais. O que enriqueceu bastante aquilo que eu queria fazer, o que deu lugar a que eu depois, durante a filmagem, pudesse improvisar melhor. Não é? Os planos do Sem Sombra de Pecado, ao contrário do que posso dizer, há uma série enorme de planos de sequência. Há logo aquele primeiro plano. Esse primeiro impressiona muitas pessoas. Sim, porque Mas depois há uma vistoso. série deles. Olha, um dos planos do filme que me agrada mais, porque é feito em cima dos atores, é um diálogo entre a Vitória Abril e o Mário Viegas, quando ele lhe diz que vai para manobras e elas choram, que é um plano de sequência sobre a cara deles, sobre a cara dos dois. É sempre em grande plano, em que a câmara faz dois movimentos, faz um movimento paralelo a eles a andarem para um lado, param um bocado e depois voltam para o mesmo sítio. O plano deve durar para aí 5 minutos e eu decidi fazer aquele plano assim, a tal ponto era comovente a interpretação dos atores, porque se sentia na cara deles que eles estavam comovidos, está a ver. Portanto, é um filme feito com uma série enorme de planos de sequência, que são os planos que de facto permitem aos atores. Mesa de jantar. Diga? Há uma mesa de jantar, acho que é o primeiro que nós chegamos à sala de jantar da casa. Sim. E que a câmara roda também ao ombro, imagino eu, e que também é incrível, que a câmara está sempre a andar à volta da mesa, eles conversam. É a primeira vez que nós conhecemos a personagem do Cosmo e... Estás a falar do Killer? Sem som. Do Cosmo? Não, do Killers, Está a falar do Killers. Você está a falar do Killers. Sim, mas no Killers... mas o Killers é um disparate. Pois é. Mas o Killers tem muita câmera à mão, por acaso. É à mão. Exato, mas que não é uma coisa que depois também não se repete muito mais nos filmes que depois faz. Você sabe que eu sou um fanático dos planos com movimento. E sempre achei estranho que para fazer movimentos fossem tão complicados os instrumentos que eram postos à nossa disposição. Até que finalmente foram inventados instrumentos, que são aqueles que se usam hoje em dia, que facilitam muito a vida de quem quer filmar. Sabe? Nessa altura ainda não os havia, então vamos filmar à mão. Mas o 5 dias, 5 noites também tem vários planos. Diga? O 5 dias, 5 noites também tem vários planos à mão. Não tem muitos, tem poucos. Sim, mas quando eles estão a Você fugir sabe que o 5 dias, floresta... 5 noites, que é um dos filmes que me deu enorme satisfação fazer, pelas mais variadas razões, e uma delas, talvez das mais salientes, é a extraordinária colaboração que me deu um diretor de fotografia genial, chamado Afonso Beato, que me permitiu trabalhar com uma calma extraordinária, o que é muito raro, porque normalmente as coisas no cinema, nos sítios onde não existe a tal estrutura industrial, permite organizar as coisas muito bem, as filmagens passam-se de uma maneira um bocadinho atrapalhada, está a ver? No Killers a atrapalhação foi sempre total, ainda por cima o filme teve parado um ano. No Sem Sombra de Pecado melhorámos bastante as coisas, porque o Eduardo era um homem muito calmo, muito tranquilo, e foi possível melhorar as coisas. Mesmo assim, ainda houve alguns sobressaltos. Na Balada da Praia dos Cães, houve alguns sobressaltos também, pelo facto de estar a trabalhar com uma enorme equipa e com uma série de atores de diversas proveniências, está a ver? Os atores espanhóis são magníficos, são grandes profissionais. Eu tinha o Raul Solnado. O Raul era um homem muito inseguro. O Raul, aliás, começou por me dizer que não fazia o filme. Aconselhou-me de resto, tu não estás bom da cabeça, vens-me convidar para fazer um papel dramático. Eu, que sou um ator cómico por natureza, primeira vez que eu aparecer no ecrã, a plateia começa a rir à gargalhada e eu estraguei-te o filme. Não quero fazer esse filme. Foi a primeira coisa que ele me disse. No dia seguinte, às 9 da manhã, ou antes até, telefonou para a minha casa e diz-me: olha, não dormi nada esta noite. Não, então porquê? Porque estive a pensar no convite que me fizeste
e cheguei à conclusão que vou fazer o filme. Então porquê, Raul? Diz lá porque é que mudaste de ideias. Porque estive a pensar no seguinte: se hoje em dia as pessoas sabem quem é o Vasco Santana e o António Silva e a Teresa Gomes, é porque eles fizeram muitos filmes. Se eles não os tivessem feito, ninguém sabia que eles tinham existido. De maneira que ele aceitou fazer o filme. Mas eu estava-lhe a falar do 5 dias, 5 noites. Exato. Nos 5 dias, 5 noites, primeiro eu filmei fora de Lisboa, pude organizar as coisas de uma maneira muitíssimo mais tranquila do que estando aqui, e tive a colaboração excepcional de um diretor de fotografia ultra profissional. Está a ver? Nota-se. Daqueles, aprendi imenso com ele. Aliás, nós estamos sempre a aprender. Eu aprendi com todos, mas provavelmente aquele com quem eu aprendi mais foi o Afonso Beato. Porque o Afonso Beato, o cinema é fotografado, não é? O cinema é fotografado. E você, para fotografar, tem que fotografar com as melhores lentes. A fotografia é feita com lentes. Interessa mais a lente do que a máquina. E eu tinha bastante consciência do valor das lentes, mas isso apurou-se muito trabalhando com o Afonso Beato, com o valor das lentes. Eu tinha a mania que me tinha sido enfiada na cabeça, provavelmente pelo facto de ter lido muito sobre a maneira como se trabalhava em certos filmes e do uso que se fazia das objetivas que tinham sido descobertas, as objetivas já de angulares mais abertas, para baixo da 28, a 28, a 25, a 20, a 18, designadamente nos filmes do Orson Welles, é muito notória a maneira como ele usa essas objetivas, e eu achava que se as usasse ia fazer o mesmo brilharete que ele faz. Mentira, não fazia nada. Ele fez. O Afonso Beato ensinou-me que a mais perfeita maneira de obter uma imagem pura e com o verdadeiro valor que tem aquilo que você está a fotografar, é uma objetiva que ele usava muito e que me propunha constantemente, que é a objetiva 50, que é o objetivo ideal para filmar o rosto humano. A fotografia do filme é admirável, não sei se vocês se lembram do filme. A fotografia é sempre admirável, ainda por cima. O Afonso era um homem de uma tranquilidade incrível, uma calma olímpica, e que trabalhava depressa. Eu não tinha tempo de dormir, sabe que eu quando filmo não durmo, de maneira que aproveito os momentos em que estão a iluminar no filme para dormir. Eu estou sempre a dormir durante a filmagem. E o Afonso não me deixava dormir. Despachado. Começava a iluminar e passados 5 minutos já está. Vamos filmar, pronto, e lá ia eu filmar. Bom, mas é para lhe dizer que nós estamos sempre a aprender, e eu aprendi muito com o Afonso. Acerca do uso dos suportes, eu queria chamar a atenção para uma coisa que é da maior importância e que neste país desapareceu, eclipsou, foi atropelada, foi deitada fora, está tudo desorganizado. É a destruição da Tobis e a venda da Tobis. A Tobis tinha um excelente laboratório de tratamento de imagem. Ainda me lembro, foi na Tobis, todos os meus filmes, menos o primeiro, foram revelados na Tobis. E quando o Eduardo Serra, que tinha uma grande experiência de trabalhar com laboratórios em França, porque foi assistente dos maiores diretores de fotografia franceses, chegou pela primeira vez à Tobis e começou a ver provas, ficou muito impressionado. E sobretudo ficou impressionado porque ele podia estar em contacto direto, que podia ver o material que tinha feito. E como, portanto, os grandes diretores de fotografia gostam de imprimir no negativo exatamente aquilo que querem fazer, de modo que na tiragem das cópias não possa haver grandes flutuações, está a ver? Isto é próprio de quem tem muita segurança a trabalhar com todos os valores que é necessário conhecer para equilibrar aquilo que se vai pôr na película. O Eduardo foi capaz de pôr na película exato e rigorosamente aquilo que queria, como mais tarde o Afonso Beato. Os diretores de fotografia portugueses são, de um modo geral, e não estou a maldizê-los, bastante inseguros, está a ver? De maneira que dão margens, o que permite que os negativos tenham que ser sempre equilibrados quando se tira a cópia. E é muito difícil tirar uma cópia, olha, por exemplo, por Recado, onde há planos com a noite americana, em que a coisa fique completamente igualizada.
os 5 dias, 5 noites, sei lá, eu tinha que filmar 5 dias e 5 noites. Era mais difícil filmar as noites do que filmar os dias. Mas também Quando o Afonso, deixe-me só contar isto, que é uma coisa muito engraçada. O Afonso, que era um homem calmo, tranquilo, eu sabia quem era o Afonso Beato. O Afonso Beato é um homem ligado ao cinema novo brasileiro. E eu tinha, os meus grandes amigos são os cineastas do cinema novo brasileiro. Eu passei grandes temporadas no Brasil. Os meus grandes amigos eram o Glauber Rocha, é o Nelson Pereira dos Santos, que ainda é vivo, o Arnaldo Jabor, o próprio Rui Guerra, a Ana Carolina, o Roberto Farias, enfim, eu sou amigo deles todos. E sendo amigo deles todos, eu sabia que eram as pessoas que trabalhavam com eles. E havia um homem, que era o Afonso Beato, que tinha começado com eles, que era mais novo, que entretanto começou a fazer filmes de publicidade com um homem que hoje em dia é famoso, que faz parte do setor da frente do cinema, que é o Walter Moreira Salles. O Walter era grande amigo do Afonso e faziam filmes de publicidade e ganhavam imenso dinheiro com isso. Entretanto, o Afonso resolve ir fazer uma estadia à América e fica durante uns tempos em Nova Iorque com cineastas independentes de Nova Iorque. Afasta-se mais ou menos da publicidade que fazia com o Walter. Entretanto, o Walter ia fazer um filme de fundo que foi filmado aqui em Lisboa, mas não foi o Afonso que o veio fazer, foi outra pessoa, e eles não se separaram por causa disso, continuaram a ser amigos e a dar-se muito. Eram dois homens que tinham tido a fortuna do lado deles. O Walter Moreira Salles é filho do homem que tem mais dinheiro que o Brasil. O Sr. Moreira Salles era o dono do Banco Unibanco. Portanto, ele é arquimilionário e tal. Além disso, ganhava muito dinheiro a fazer filmes de publicidade. O Afonso, o pai dele era português, era dono de uma padaria e ajudou também uma fortuna grande. Não é? Portanto, são homens que vivem à vontade, está a ver? A certa altura da carreira do Afonso, o Afonso vai a Hollywood, faz umas experiências em Hollywood, começa a trabalhar com um realizador irlandês, eu já lhe digo o nome dele, não me está a vir agora, mas daí a bocado já vem, e a certa altura é convidado pelo Almodóvar para ir fazer um filme a Madrid. É nessa altura que o Paulo Branco, que me ia produzir os 5 dias, 5 noites, andando eu a querer ter o Eduardo Serra para fazer o filme, e tendo-me dito o Eduardo Serra que não estava disponível para fazer, e a principal razão pela qual não estava disponível era compreensível. O Eduardo já estava a filmar os grandes filmes do circuito internacional, era muitíssimo bem pago, estava muito ocupado e não podia. E o Paulo Branco fala-me no Afonso Beato, que estava em Madrid a acabar um filme do Almodóvar, e diz: pá, caramba, se o Afonso Beato pode vir, eu gostava imenso de o conhecer. E o Beato vem a Lisboa. O Beato lê a história estava toda escrita, e bem escrita, embora depois improvisássemos muito, e de repente começamos a discutir como é que íamos filmar aquilo. O Afonso, com a calma dele, ele tem uma maneira de falar muito de acordo com a sua personalidade, diz assim: ó José, filmar de noite é a coisa mais cansativa que há, já pensou? E eu disse: é horrível, filmar de noite é um pavor, este filme só tem noite. E diz ele assim: a gente tem que dar um jeito nisso. Então, mas Afonso, como é que se dá um jeito nisso? Vamos filmar Noite Americana. Eu: não, Noite Americana não, é horrível, eu não quero. Você não quer, mas vai querer, a gente vai fazer experiências. E então fizemos umas experiências que me convenceram, de maneira que a maior parte do filme foi filmado de dia a Noite Americana. Coisa que é muito complicada para os atores, mas que os dois protagonistas do filme compreenderam muito bem e atuavam em planos de noite, fazendo de conta que não viam, tropeçando nas coisas. Foram magníficos os dois, tanto o Vítor Norte como o Paulo Pires. E eu fiquei com um enorme respeito pelo Afonso Beato,
porque eu já tinha tido experiências de noite americana. Eu, no meu primeiro filme, Recado, tive um diretor de fotografia cubano, que vivia em Espanha, e que era um bom diretor de fotografia, e que me convenceu a fazer uma noite americana. Mas a noite americana que ele me fez ficou de tal maneira mal feita que eu não queria ouvir falar não quero. Ficou traumatizado. À noite e acabou. Ficou com o Afonso Beato, isso dissipou-se completamente, porque eu sabia fazer, sabia misturar a luz, e uma das coisas melhores do filme é a grande fotografia do Afonso Beato, acho eu. Eu já me perdi um bocado, não sei onde é que ia. Há uma questão que eu me pus quando vi o 5 Dias, 5 Noites, que é, parece que o filme olha para aquele período, os anos 40 como se fosse quase uma natureza morta. A fotografia faz lembrar os quadros de naturezas mortas. E isso fez-me pensar que muitos dos filmes do José Fonseca e Costa são filmes de época. E há sempre um olhar sobre o passado muito quase de pintura. Há muito elegante, se quisermos dizer assim. Olha-se para o passado sempre com alguma saudade. Não sei se faz sentido. Está bem, pois, isso é a sua interpretação. Mas fala muito do passado. Não sempre. Principalmente da ditadura, não é? Pois é verdade. Caramba, todos os filmes que eu filmei, ou quase todos, são filmes que dizem respeito a qualquer coisa. Mas se você pensar bem, tudo aquilo que nós vivemos já passou. Não é? Dir-me-á que eu vivo de facto fascinado por uma série de coisas. Por exemplo, a minha maneira de olhar para o cinema, e o cinema de que eu gosto mais é um cinema que já não se faz hoje em dia. É o cinema que já se fez. Os grandes cineastas que filmavam da maneira que me agradava mais, hoje em dia não encontro nenhum. Dizem-me assim, talvez o Clint Eastwood. Não tanto. Sim, mas moderadamente. Está a ver o quê? O Woody Allen. O Woody Allen não, há certos filmes dele que eu gosto muito, há outros que eu não gosto nada. Há uma coisa que eu queria referir e que nunca ninguém falou nela. E espanta-me que os críticos não a tenham denunciado até. No último filme que ele fez, que foi o filme que filmou em Roma, Amor, ele faz um plágio indecentíssimo, de um filme do Fellini, aliás escrito pelo Antonioni, chamado O Sheik Branco. Vocês viram O Sheik Branco? O Sheik Branco conta a história de um casal que vem da província para Roma, para a noiva conhecer a família do noivo. E a noiva chegam a um hotel, ficam no hotel e ela quer ir a um cabeleireiro ou a uma farmácia, já não me lembro se é cabeleireiro, se é farmácia. E ele diz, não, mas não podes sair porque eles não tardam a chegar e se vais ainda te perdes. Não me perco nada, não sei o quê. E ela sai e perde-se mesmo. Perde-se a ponto de cair no meio de um bando de tipos que andam a tirar fotografias para contarem telenovelas, fotonovelas, está a ver, e desaparece. Ora bem, o Woody Allen pura e simplesmente pica esta ideia, mete-a no filme, e não houve o filme é muito mau, aliás, e não houve um crítico que denunciasse isto. Isto é uma coisa horrível. Mas o Woody Allen sempre copiou não só o Fellini como o Bergman. Não, pois ele gostava de ser Bergman. Há coisas que ele copia. Não, mas eu não gosto de julgar as pessoas assim. Ele fez filmes magníficos, mas estes filmes que ele anda a fazer agora, qualquer dia aparecem em Lisboa a filmar. Não é? O último não é muito mau. Qualquer dia o Manel Salgado e o Paulo Portas vão buscá-lo para eu filmar aqui. Andam a tentar. Não é? Pois, devem andar a tentar já. Ainda não lhe deram bastante dinheiro para ele vir, porque ele quer É essa a questão. Mas eu não gostei nada já do filme que ele fez em Paris, nada, e do que ele fez em Roma ainda menos. Agora, o Vicky Cristina como é que é? Vicky Barcelona. Esse acho que é um grande filme. Eu também gosto. Esse acho que é um grande filme. Mas eu de facto tenho uma maneira de olhar para as coisas que estará um bocadinho de acordo com a interpretação que você lhes dá, mas pode crer que quando estou a fazer não tenho consciência disso. Não. Embora a fotografia do Afonso Beato tem
duas coisas extraordinárias. Aquele filme provavelmente devia ter sido feito, vamos lá ver, se eu quisesse ser coerente, eu teria filmado aquele filme a preto e branco. Eu nunca filmei a preto e branco. Eu só filmei a preto e branco enquanto fiz publicidade. E depois filmei sempre a cores. Não é? Aquele filme devia ter sido feito a preto e branco. Mas não se fazem filmes a preto e branco, diz-me o produtor, não quero que isto seja a preto e branco. Porque eu tinha pensado fazê-lo a preto e branco. E quando o Beato chegou, chegámos a falar nisso. E o Beato diz-me, não, você vai ver que isto vai ficar. E depois deve-se à extraordinária maneira como o Beato entendeu aquela história e soube colocar a luz e ao uso das lentes. As lentes que ele utiliza. Há momentos do filme em que você está a ver um filme a preto e branco. Quase. Você está, é tudo a cores e de repente as imagens parece que são feitas a preto e branco. E essa transição faz sem que quem está a ver o filme se aperceba disso. Está a ver? E não é uma coisa propositada, é uma coisa que acontece por causa do uso da luz e do uso das lentes que nós estamos a utilizar. Que o Beato me ensinou a utilizar. Mas, por outro lado, o Fonseca e Costa foi dos primeiros realizadores, salvo erro, a filmar em digital, com o Viúva Rica. Sim, fui o Solteira primeiro, no foi. Em Portugal, Fui o primeiro. Como você sabe, havia contra o digital. Meu Deus. O Manuel de Oliveira, quando se falava em digital, espumava, bufava por todos os lados. Que horror, isso é um crime, não sei o quê. Um senhor que foi diretor desta casa durante anos chegou a proibir que no Arquivo Nacional das Imagens em Movimento fossem depositados materiais fixados em digital. O que é uma coisa lamentável. O Arquivo Nacional de Imagem em Movimento é toda a imagem em movimento, seja em fita de mastro, seja em digital ou seja em película. Ele proibiu isso durante anos. Isso, aliás, deu lugar a que os arquivos da televisão nunca fossem bem tratados. Estiveram a apodrecer durante anos numa casa ali assim no Prior Velho, nas piores condições possíveis. Foi uma coisa lamentável. E continuam assim, não é? Quando eu fui fazer o Viúva Rica Solteira Não Fica, eu tinha encontrado um homem que era um velho trabalhador das coisas do cinema, que a certa altura tinha sido captado para fotografar telenovelas e que tinha sido obrigado a usar o digital. Obrigado? Não, tinha. Em que é que se faz? Isto E então ele estudou a fundo o digital, aprendeu a pôr luz para aquilo e passou a dominar tecnicamente aquilo como ninguém fazia aqui assim em Portugal. Na altura de fazer o filme, o diretor de fotografia era o Acácio de Almeida. Eu fiz 3 filmes com o Acácio. Acho que o Acácio é um diretor de fotografia muito sui generis, porque, sendo muito inseguro, ele é terrivelmente inseguro. Ele está a pôr luz até ao último minuto. Eu tenho que lhe dizer, para, acabou, eu vou mesmo filmar. Não me chateie. Até ao último minuto ele está a pôr qualquer coisinha à frente, a tal ponto é inseguro. Está sempre a tomar pastilhas, sempre a tomar comprimidos, com medo que aquilo fique. Não. Mas é uma excelente pessoa. E o diretor de fotografia ia ser o Acácio. Eu fui falar com o Acácio e disse, não, Acácio, tu vais ser o diretor de fotografia. A responsabilidade da luz é tua, mas eu vou pôr a trabalhar contigo um homem do digital. E ele é que te vai dizer, com os aparelhos que tem, se tu podes filmar ou não. E então, esse homem chama-se Artur Santana, já não está cá. Ele formou-se na Argentina. Depois veio para cá trabalhar durante uma data de anos, andou bem nas telenovelas. E depois saiu das telenovelas, fez este filme e depois foi-se embora para a Argentina outra vez. O Artur Santana sentava-se com os aparelhos dele, ao lado do Acácio, punha as luzes, não sei o quê, e havia momentos em que o Acácio, eu escolhia o enquadramento e dizia o que queria fazer, aquilo passava-se num decor com muitas variações de luz. Eu tinha salas muitíssimo iluminadas, tinha outras, enfim, como era, por exemplo, o caso, eu Viúva Rica Solteira Não Fica, o caso do interior da igreja em que não havia luz nenhuma,
se acendesse uma vela havia luz da vela. E o Acácio media com o seu fotómetro e dizia impossível filmar. O Artur Santana vinha com os seus aparelhos de medir e dizia podes filmar à vontade. E filmámos à vontade e ficou tudo gravado. A minha grande preocupação nessa altura era, eu tinha pesadelos e caramba, isto são ficheiros. Que chatice, quer dizer, isto não existe. E se isto se apaga durante a noite, se isto desaparece tudo? Era a minha grande preocupação. Eu filmei aquilo, tendo feito com o produtor um acordo. Está bem, eu uso o digital, monto o filme em digital e a primeira coisa que se faz depois de eu montar o digital é ir ao negativo, cortar os planos do negativo e fazer uma cópia. E assim foi feito. Eu misturei o filme já com película. Já com película. E depois exibi o filme em Espanha. Depois de ter feito a mistura, fiz uma exibição do filme para amigos meus espanhóis e para um distribuidor. E eles achavam que eu tinha filmado em película. Quando eu lhes disse que aquilo era digital, eles não acreditavam. Aquilo está, de facto, a fotografia do Acácio e do Artur é boa. Pronto. Bom, o que é que acontece com a maneira como se está a trabalhar em Portugal? As pessoas ignoram, eu acho que faz-me confusão, porque isso é mais ou menos público entre os profissionais de cinema. Tudo aquilo que você gravar em digital tem uma duração de, no máximo, 15, 20 anos. Com 15, 20 anos aquilo vai-se esbatendo, vai-se diluindo. Aliás, se você olhar para alguns programas da RTP Memória, verifica que acontece isso. Quanto mais antigos os suportes, menos definição tem a imagem, qualquer dia desaparece. De maneira que o que convém, é assim que se trabalha nos sítios onde as coisas são feitas a sério, ou filmam mesmo em película e depois montam em digital, acabam em digital, ou filmam em digital e passam imediatamente a película. Tudo aquilo que você grava em película dura 500 anos mínimo. O homem que melhor estudou essas coisas e que está constante a escrever sobre elas chama-se Martin Scorsese, mas os meninos que fazem cinema hoje em dia em Portugal parece que ignoram isso completamente. Quem dirigia o Instituto de Cinema agora foi-se embora e deixou lá uma alter ego, resolveu que se devia vender a Tobis, recebeu uma ordem para vender a Tobis e desfez um laboratório. E não vendeu a Tobis, ele vendeu uma parte da Tobis. Ele vendeu a parte da Tobis que aparentemente dava lucro, que era a parte que tratava o digital. Está a ver? O laboratório desmontou e mandou as máquinas para o Anime. Mas como o Anime também não tem dinheiro, o Anime custa uma fortuna manter a Cinemateca e o Anime. E não se diz porquê, e devia dizer-se, não se fala nisso e devia falar-se. O Anime está instalado numa área de 250 mil metros quadrados de terreno. É uma mata. Tratar daquela mata custa uma fortuna. Ninguém fala nisso. Naquela mata estão construídos 3 mil metros. E quando você lá chega, você vê uma casa e diz, esta casa é uma casa do século XIX. É uma casa de um lavrador, não é um palácio, e foi adaptada. E aquilo tem uma rua de acesso com um arquinho. Se você quiser levar para lá um caminhão carregado de latas, Era a volta por cima. tem que dar a volta por cima, não entra por ali porque não pode passar. Ideias de quem geria esta casa, não é? Aquela, ouça, instalar um laboratório de recuperação de imagem e de fabricação de cópias, como é o caso que tem que haver no Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, e instalá-lo ali significa decuplicar os custos de tudo o que se faz lá, porque é tudo muitíssimo mais caro, porque aquilo não está feito para que aquelas coisas corram da melhor maneira. É incrível. E depois manter aquela mata custa muito dinheiro. E depois, você sabe que as pessoas que tiveram sempre a tutela do cinema foram os ministros da Cultura. Os ministros da Cultura ignoram completamente isto. Eu lembro-me de ter falado nisto com um
que de repente, eu disse-lhe, você tem que ir visitar, o quê? Eu ir lá? Onde é que é aquilo? Eu pergunto, não estou para isso, não vou. Eles ignoram estas coisas, ignoram os custos que isso dá. De maneira que hoje em dia a Cinemateca tinha uma receita razoável, não é? Que agora desapareceu. Dava para pagar aquilo e dava para pagar isto aqui, que também é um disparate razoável, mas eu prefiro não estar a falar disso. Se cá estivesse o Costa, você tinha prometido que o trazia, não o Bom, mas naquela área você podia ter tudo aquilo que em Portugal diz respeito ao cinema e audiovisual. Você tem área bastante para instalar ali assim. Os estúdios de Tóbias, os estúdios para filmar televisão, a própria televisão. A televisão nunca teve uma sede raiz. A televisão teve sempre sedes em coisas que foram adaptadas para... Uma delas era um edifício que foi feito para ser um hotel. Não é? Agora era a antiga Diamante. Está a ver? Nunca teve um edifício de raiz. Os tipos ignoravam aquilo. Isto não é de raiz? Ignoravam que aquilo existe, ignoram. Os ministros da cultura não iam lá. A primeira que lá foi fazer uma visita foi a Madame Canavilhas, a Madame L'Oréal da cultura. Que agora está convencida que é uma brilhante defensora dos princípios do Partido Socialista. Aparece a falar em nome do Partido Socialista por tudo e por nada, não é só por causa dos quadros do Miró. Lembro-me de ouvir falar, por exemplo, a defender os trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo. Ela tem uma ambição política desmedida. Como Ministra da Cultura foi nula. Também teve lá muito pouco tempo. Completamente nulidade. Teve pouco tempo. Olha, que teve tempo bastante, por exemplo, para descobrir estas coisas todas que eu lhe estou a falar. Sim. E para, pelo menos, tentar resolvê-las de outra maneira. Mas houve piores que ela, o Zé António Pinto Ribeiro, Mas a verdade o Sá Portes, o Augusto Santos Silva, todos eles foram. Ela tentou introduzir a rede digital de cinema em Portugal. Ela tentou pôr em curso o plano do cinema digital em Portugal, mas não correu bem. O que ela devia pôr em curso para já era a manutenção da Tóbias, a ver o que é. O que se fez vai ter consequências terríveis. Aquilo que você está a filmar hoje em dia, daqui a 15 anos, e não se preocupam com isso, e deviam preocupar-se com isso. Devia ser tudo passado a filme, não é? E pronto. Então, e agora? Paramos? Okay. Podemos se vocês me dessem um copo d'água, eu agradecia. Não, mas há quanto tempo é que estamos? É melhor, se calhar, ficarmos por aqui, não é? Quanto tempo é que temos? Para aí 1h30. Se quiser. Não sabes? Vá, mas então acaba só tudo. É só para terminar. Mas vocês não tinham perguntas para me fazer? Respondeu à maioria. Respondeu quase tudo. Mesmo se a gente perguntar, a gente acabou por responder à maioria. Pronto, é só para dizer que... E o quê? Que este mês, as sugestões para o próximo mês há o Harvard na Gulbenkian, não continua. Há o quê? Harvard na Gulbenkian. É um ciclo que está a haver na Gulbenkian. Que para o próximo mês vai ter o filme do Alberto Serra, como é que se chama? Diz lá tu, que sabes falar catalão. Não sei. Mas vocês funcionam aqui porque puseram esta sala à vossa disposição? Não, porque... Para reuniões, Não, porque fazemos... É para também dar a dinamizar a própria livraria. Pronto. Quem vem aqui compra? Sim, de vez em quando. De vez em quando, sim. E além do Harvard? Vai continuar o ciclo Bergman em Lisboa e vai também começar no Porto no dia 20 de Fevereiro. E o Fantástico Porto também começa no dia 28 de Fevereiro. E há assim muito mais para anunciar. Vamos fazer o filme falado. Pois é, como é que é? Mas olhem lá, hoje, o Alto Ano do Ribeto. Tinha-me convidado para ir a uma reunião que é capaz de estar a decorrer a esta hora, de pessoas muito ilustres para defenderem o cinema Londres. Sim. A lista dos que já tinham aceito mandaram gente muito ilustre, o Rui Neri, o João Mário Grilo, aquele rapaz, o da televisão, António José Teixeira, e está por aí fora. Bom, e
quando mandaram aquilo, eu fiquei... Caramba, uns dias antes o vereador do urbanismo, o Sr. Manuel Salgado, fez um protesto no jornal contra o facto de ter sido Começado a demolir. estarem a demolir a magnífica sala do Cinema Londres e o Diabo 7, eu fiquei espantado, e o António Costa também. Pá, eu fiquei espantadíssimo, estes tipos são dois malandros, como é que é possível? Licenciaram a destruição do Cinema Europa. Não ouviram nenhum dos protestos que foi feito pelos habitantes do bairro, principalmente, contra a destruição do Cinema Europa. Estão em vias de destruir o mais antigo cinema de Lisboa, construído em 1927, que é o Odeon. E roubaram o lustre. Não, mas espera, o Odeon, Já há uns anos. o Odeon tem aquele interior precioso que devia ser preservado e o exterior também. Mas já está. Vão transformar aquilo em... Parte de estacionamento. Como é que estes tipos têm a lata de protestar contra a transformação do que era o Cinema Londres numa loja para vender artigos? Bom, epá, esquecem-se do seguinte. Primeiro, o prédio em que existe o Cinema Londres é um prédio dos anos 50, por aí, e está intocado. O Cinema Londres está instalado no sítio que devia ser a garagem do prédio. Bom, a primeira vez que abriu ali uma sala de cinema foi em 1973 e não era aquilo que está a ser transformado na loja dos indianos, porque esse cinema de 72, o arquiteto é o Eduardo Medeiros. A sala de 72 era uma sala confortável, era uma boa sala. Antes de ser separado, antes de ser dividido. Espera. E posteriormente, por razões que interessaram muito a quem comprou a sala aos Castelo Lopes, foi transformada em duas salas. Em duas salas manhosas, onde você ouvia numa sala a banda sonora do filme que estava a ser passado na outra. E o ecrã estava mais em baixo. E que tinham que fazer sempre um intervalo, porque cada uma das salas só tinha um projetor. Tinha que haver intervalo. Bom, portanto, eles estão a defender o quê? Estão a defender as duas salas, tal como existiam. Portanto, estão a fazer, acho eu, um frete ao Salgado e outro ao Costa, esquecendo-se que estes tipos não defenderam o Cinema Europa, o que eles deviam defender, e com todas as ganas, é aquilo que está a ser destruído em Lisboa. Porque a seguir o Paris está em vias de cair podre. O Cinema Paris, sabem onde é o Cinema Paris? Ali assim, não sabe? Oh caramba, eu só não sei o nome da rua. É a rua que sai do Jardim da Estrela, ali da igreja, da Basílica, para Campo Rico, à direita. Sim, era um dos magníficos cinemas de reprise que eu estava a falar há bocado, era o Cinema Paris. Aquilo está em ruínas há uma data de anos, eles não fazem nada para safar aquilo. Tem um descaramento absoluto, isto é de uma hipocrisia total. Então os tipos choram pelo Cinema Londres e deixam ir abaixo um cinema feito de raiz para ser cinema, como era o caso de Irmião. Aquilo arquitetonicamente não tinha valor nenhum. Está bem, não tinha, mas era uma sala de cinema, não é? E depois o Odeon, caramba, o Odeon vale patrimonialmente a vários títulos. Mas se você entrar na Rua dos Sapateiros e vir o estado em que está o Animatógrafo do Rossio, que é a fachada Art Deco mais preciosa que existe em Lisboa, você apanha um susto. Então a Câmara Municipal consente que aquilo esteja assim. Pronto. Caramba, eu estou aqui a falar convosco que devia estar nesse debate a protestar contra isto tudo. Pelo menos não está em ruínas, não é? Não está em ruínas? Quem é que lhe disse? Eu não sei que era um peep show, ele está lá dentro. deixou de ser um cinema. Mas a plateia daquilo, ouça lá, eu tentei informar-me acerca de quanto é que aquilo podia valer para a hipótese de ser comprado por alguém que refizesse ali o cinema. Bom, você sabe que aquilo tinha retroprojeção. A projeção era feita por um espelho que projetava para o ecrã. E tinha uma plateia magnífica. Eu fui várias vezes àquele cinema, quando você sabe que aquilo tinha intervalo, sempre, só tinha uma máquina que tinha intervalo. E então nós, como não tinham uma sala de estar, nem café, nem nada, os intervalos das pessoas saíam para a rua. E quando saíamos para a rua, havia um tipo que nos punha na mão um carimbo. E quando entrássemos tínhamos que mostrar o carimbo. Não é que eu lembro-me de, com um amigo meu, fazermos uma coisa que era, como tínhamos pouco dinheiro, eu ia ver um filme. Saía com o carimbo, fazia assim, punha aquilo na mão dele e ele entrava para ver o segundo filme. Está a ver? Pronto.
Aquilo agora é um tipo show, sexo ao vivo e tudo, não sei o que, não sei o que mais. E a fachada está totalmente escangalhada, com cabos, com merda. E pá, aquilo a 2 passos do Rossio. Estes tipos que andam a preparar a cidade, não para que os cidadãos de Lisboa vivam melhor, mas para que os turistas que venham cá saiam daqui encantados. Só se preocupam com os turistas, não é? Epá, aquilo está a 2 passos do Rossio. O Rossio é o coração de Lisboa. Os turistas passam ali todos os dias. Devem ficar espantados. Epá, mas o que é isto? Não reparem. É só passar o Estão-se nas tintas, de maneira que eu gostava de ter ido a essa sessão, só para dizer isto que estou a dizer aqui. Pronto. Nós mandamos o link. Mas fica dito.